Fala pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Fábio Soares. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje vamos falar um pouquinho de pesquisa de satisfação. Já entendemos nas aulas anteriores que tão importante quanto trazer novos clientes é retê-los, né? E temos também que ser humildes e reconhecer que nós temos sempre o que melhorar, né? E isso é muito alimentado em cima de uma pesquisa de satisfação. Ouvindo, vendo, entendendo, escutando o feedback dos nossos clientes, vai nos auxiliar a ser uma empresa melhor. E o melhor de tudo é não só melhor para nós, melhor para o cliente, né? Que esse é o papel fundamental de um serviço, de uma prestadora de serviço, de uma empresa que presta serviço ou que entrega um serviço ou um produto a uma outra pessoa. A gente tem que nos adequar ao que os clientes nos esperam. Porque de duas uma, ou a gente se adapta ou ele vai embora. Né? E a gente tenta achar clientes que pensam da nossa forma, que esse é o mais difícil. E é aí que normalmente as empresas quebram, tá? Então vamos lá. Pesquisa de satisfação. Utilize plataformas semi-prontas para entender a satisfação do seu cliente com formulários online. Lembra, lá atrás a gente entrou na aula de como fazer um formulário no Google Forms, né? Lembra? O link está aqui da plataforma para você entrar. E se você não lembra, está lá no módulo 1, onde a gente fala e a gente começa a fazer uma pesquisa de satisfação, tá? Então, volta lá se você não lembra como preencher o formulário, criar as pesquisas, e aí as perguntas eu coloquei aqui de uma forma bem enxugada, enxuta, algumas sugestões de perguntas para o seu formulário, tá? Que é interessante a gente entender do nosso cliente, porque é legal a gente entender dois pontos, não só que a gente tem um problema, mas a gente tem um problema para qual tipo de público? Porque a gente consegue linkar que às vezes, por exemplo, a iluminação. A iluminação, ela é muito forte para um público de, sei lá, de menos idade. Um público que gosta de ficar mais no escuro do que não, o meu problema de iluminação é para todo mundo. Às vezes não é. E aí a gente consegue entender que quando acontecer e a gente fazer eventos, ou a gente entender que o nosso público é mais novo, é mais velho, a gente diminua ou aumente a nossa iluminação. Olha só. Então a gente começa a entender que, sei lá, o atendimento do funcionário X, ele é ruim. Mas ruim para quem? Né? Às vezes ele é ruim só para pessoas que, que reclamaram em um dia específico. E naquele dia específico ele estava com um monte de problemas. Claro, ele não pode trazer problemas para sua empresa, mas a gente começa a entender a fundo e a gente começa a entender como retornar, contornar esse problema, tá? Então algumas perguntas que a gente consegue ver esses dois mundos aí de público e problema. Idade, sexo, ponto. A gente já ganhou bastante tempo isso daí. E aí até é legal a gente ver em qual data ele utilizou aquele serviço, tá bom? Vamos colocar também. E aí é legal pedir uma nota para o tempo de espera, uma nota do tempo de atendimento, uma nota para o ambiente, uma nota para a música ambiente, uma nota para os funcionários, uma nota para os aparelhos de trabalho, né? Você indicaria o estabelecimento para um amigo ou parente? É mega importante isso daí, porque uma pessoa que está propensa a não indicar, ela tem um problemão. Porque a gente indica, e a gente indica sem segundas intenções, muitas vezes, né? Então, essa indicação, e quando não acontece a indicação, a gente tem um problema para resolver. Vamos tentar entender esse problema, tá? O valor cobrado é condizente com o serviço prestado? É um ponto delicado, mas a gente tem que entender se a gente está muito acima, muito abaixo, porque assim, ó, a partir do momento que o mercado todo cobra R$ 50 pelo mesmo serviço que o seu, e aí você chega e cobra 70,
E aí ele fala assim, não, o valor cobrado é condizente com o serviço prestado. Você não precisa baixar o preço. Por mais que o mercado está falando que é R$ 50 e o seu é 70, você está entregando valor, experiência, produto, você está entregando tudo o que ele precisa. Por R$ 20 ainda mais. Então não precisa baixar o preço. Ou ao contrário, o seu caso é o mercado todo é R$ 50 e você cobra 50 e mesmo assim você não está entregando o que ele precisa, porque outros estão entregando mais por R$ 50. Essa é a linha de raciocínio que a gente tem que aplicar nessa pergunta, tá bom? E deixe sempre um campo aberto para sugestões. Às vezes ele quer reclamar, ele quer desabafar. Deixe ele desabafar. E a gente tem que retornar obrigatoriamente. Nós temos que retornar com o ponto que ele falou. Tá ok? Esse é um compromisso. Do mesmo jeito que a gente abre portas para o cliente ser ouvido, a gente tem que resolver. Tá bom? Porque, beleza, ele falou e ficou por isso. Tá, e aí? Né? E vai ficar uma sensação pior ainda. Porque ele vai falar assim, tá, eu falei, reclamei, não me retornaram, muito menos resolveram um problema. Sei lá, que é uma cadeira quebrada. Reclamou, foi lá de novo e a cadeira permanece quebrada. Então vamos lá, para que você fez isso? Então a gente tem que tomar uma atenção, porque lembra que esse tipo de cliente é um cliente 5 vezes mais barato que um novo cliente, é um cliente que potencialmente vai gerar, você tem a possibilidade de vender para eles de 60 a 70% mais do que o novo cliente, que é de 5 a 20%. Então, essas coisas a gente tem que ter na nossa cabeça que esse cliente sim é especial. E a gente tem que resolver os problemas dele, tá ok? Vamos para a próxima aula. Um grande abraço, até lá.